Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder, eu vim aqui dar uma aula de elementos primitivos para que a gente possa aí, entender a geometria espacial muito bem. Bom, vamos analisar um sólido aqui. Eu botei aqui um paralelepípedo reto retângulo, Tem os pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Eu marquei algumas retas, ó, a reta T, a reta U, a reta R, a reta S, não é isso? Beleza? Olha só que maneiro, cara. Cada um desses caras que estão em azul são os meus pontos. O ponto, cara, é a menor unidade, ela é indivisível da geometria. É a menor coisa que eu tenho na geometria. Sempre representado por uma letra maiúscula, tudo bem? A reta. Bom, a reta, ela é formada por infinitos pontos. Mas para definir uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. 2 pontos definem uma reta. Tá? Então uma reta ela não tem início nem tem fim, sempre representada por uma letra minúscula, Rzinho, Szinho, Tzinho, Uzinho, foi? Beleza? Tudo no inho, tá? Olha só que maneiro, se eu quisesse iniciar a reta aqui e ela não tivesse fim, ela se chamaria semirreta, porque ela tem o início, mas não tem fim. Se eu limitar ela no início e no fim, ela se chama segmento de reta. Por exemplo, BC é um segmento da reta R. Tranquilo? Suave. E essa face desse meu sólido é chamada de plano, tá? Plano. Tudo bem. Bom, alguns postulados, algumas regras, alguns dogmas matemáticos que a gente apenas aceita isso pra gente, para que tudo isso funcione. Primeiro postulado, numa reta ou plano existem tantos pontos quanto quisermos. Presta atenção, se eu precisar fazer um ponto aqui, 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 eu posso fazer. No plano quantos pontos eu quiser, porque um plano tem infinitos pontos. Tá vendo essa reta R aqui, que é suporte, que contém o segmento BC? Ela também tem infinitos pontos, eu posso botar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, sem problema nenhum. Beleza? Segundo postulado, 2 pontos determinam uma única reta. Foi o que eu te falei, Para eu definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Por isso que na função afim, a gente busca 2 pontos do gráfico para definir a função, porque a função afim é uma reta. Beleza? Então, para definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. 3 pontos não colineares determinam um plano. Se eu tiver 2 pontos, eu tenho uma reta. Fato. Se eu tiver um terceiro ponto que não está nessa reta, não é colinear a esses outros 2, estiver fora da reta, eu determino um plano. Por exemplo, esse ponto CD com esse ponto F, ou esse ponto G. Então, CDF, ele determina o plano alfa, ou CDG determina o plano alfa, ou DFC. Por quê? 2 pontos já tem uma reta. Se eu tiver um ponto fora, eu crio um plano. Suave. Se uma reta possui 2 pontos em um plano, então todos os seus pontos pertencem ao plano. Isso é meio que óbvio. Repara, tá vendo a reta S? Ela tem o ponto C e D que pertencem ao plano alfa. Esse plano alfa ele está limitado no sólido, mas se eu quiser, ele vai expandindo até o infinito. Toda a reta S vai estar em cima desse cara. Como assim, Conder? Vamos lá. Vamos supor que eu preciso fazer um cano que ligue daqui até aqui na minha parede. A parede é o plano, tudo bem? Se eu quiser botar esse cano lá do início do prédio, lá em cima, lá no final do prédio, lá em cima, até o início do prédio lá embaixo, esse cano vai pertencer ao plano da minha parede, tá? Porque 2 pontos do cano estão no plano, então essa reta vai pertencer ao plano, não tem jeito. Beleza. Por um ponto passa uma única reta paralela a outra reta dada. Como assim, Conder? É fácil também. Se eu tenho aqui, ó, essa linha aqui é uma reta. Se eu marcar um ponto aqui, só vai existir uma reta que passa por esse ponto que é paralela a esse outro ponto. Suave? Tranquilo. Determinando um plano. Eu esqueci de falar que o plano, o nome do plano é sempre uma letra grega. Alfa, beta, gama, tudo bem? Beleza. Determinando um plano, vamos lá. 3 pontos não colineares determinam um plano. Isso é interessante pelo seguinte, você com certeza já usou algum tipo de tripé para fazer um vídeo, tirar uma foto.
Por que é tripé? Por que ele é quadripé igual mesa? Cara, vai numa mesa de bar de 4 pernas. Na maioria das vezes ela é bamba. Por que ela é bamba? Porque eu tenho 4 pontos. Então eu defini ali que o chão tem que ser completamente plano. Quando eu tenho um tripé como esse que eu estou usando, como se ele só tem 3 pontos, aonde eu encaixar ele, ele vai criar um plano próprio e aí ele vai ficar estabilizado. Por isso que a gente usa tripés para as câmeras. Foi? Beleza. Uma reta e um ponto fora dela. Por quê? Uma reta, eu defino 2 pontos, pego um ponto de fora, eu crio 3 pontos não colineares. Suave. 2 retas concorrentes. Se eu tiver 2 retas que se cruzam, ela cria um plano. O famoso plano cartesiano. X e Y, 2 retas que concorrem, elas formam um plano cartesiano. Beleza? Bom, 2 retas paralelas distintas. Se eu tenho 2 retas paralelas, por exemplo, essa linha aqui e essa linha aqui e essa linha aqui são paralelas, eu formo o plano do quadro. Tranquilão. Posição entre 2 planos. Eu posso ter planos secantes. O que seria isso, Conder? Um plano que cruza o outro. Muito fácil de você ver isso na sua casa. Uma parede é um plano, a outra parede é outro plano e elas se cruzam lá na quina. A interseção entre 2 planos é a quina, que é uma reta. Foi? Então olha só que maneiro. Eu tenho o plano beta, eu tenho o plano alfa e a interseção entre os 2 planos que se cruzam é a reta R. Essa reta pertence ao beta e ao alfa ao mesmo tempo. E eu posso ter 2 planos paralelos, olha aqui. É como se tivesse o vermelho por cima e o azul por baixo. Olha o tracejado. Como fossem 2 camadas de bolo, tá? Posição entre reta e plano, galera. Olha isso aqui. Eu tenho o plano alfa que está vermelhinho. Eu posso ter uma reta que pertence, que está contida ao plano. É a reta R. Ela está em cima do plano, tudo bem? Por exemplo, essa parede tem esse quadro, é um plano, essa reta preta aqui, ela pertence a esse plano. Agora, eu posso ter uma reta, vamos supor aqui, que do outro lado, tem um cara marretando, pá, 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 e aí ele atravessa com um pregão aqui do lado de lá até o lado de cá. Ficou uma reta para fora da minha parede. Essa reta seria essa laranja. Chama secante. É a que corta, é a que atravessa. Foi? E você pode ter uma reta, por exemplo, a minha outra quina da outra parede lá, ela não está contida nesse plano, ela não corta esse plano. Para isso acontecer, ela tem que ser paralela ao plano. Tudo bem? Foi? É aqui, ó. Esse braço aqui é uma reta. Esse braço não está contido no quadro. Então ele é paralelo. Se esse braço atravessasse a parede, seria secante. Beleza? E tem um caso de secante muito especial. Se o cara atravessa com um prego essa parede aqui, mas retinho, retinho, formando ângulo de 90 com o plano, ela chama perpendicular ou ortogonal. Tranquilo? Tira o print disso aí, que a gente vai falar mais um pouquinho de elementos primitivos. Então foi o print, vamos nessa. O que eu vou falar agora? Posição relativa entre 2 retas, cara. Quando isso eu sei, mas tem uma nova, ó. Fiz aqui um outro sólido e marquei algumas retas. Aí eu falei para você, olha só, S e R, elas não se encontram. Se elas não se encontram, muito bem, paralelas. Olha aqui, V que é o verde, e S, que é esse azul. Esse azul e esse verde, elas concorrem, elas cortam em um ponto. São concorrentes. Maneiro. Conder, X e R, ou R e U, ou T e S, todas elas são concorrentes entre si. E são concorrentes formando ângulo de 90 graus, Conder. Se forma ângulo de 90 graus, elas são ortogonais ou perpendiculares. Agora, se existem 2 retas que não têm ponto em comum e não têm o mesmo plano, elas são chamadas de reversas. Reversas. Como assim, Conder? Olha aqui. T e U jamais vão se encontrar. Mas elas não estão paralelinhas, não. Elas não estão assim. Uma está um pouquinho mais torta. E aí ela se torna reversa. Tranquilo? Beleza? Ó, T e U são reversas.
Se eu quiser falar, por exemplo, R e V são reversas. Tranquilo? O X com S são reversas. São retas que não se cortam e não tem um plano em comum entre elas. Galera, a projeção ortogonal cai todo ano no Enem. Vamos lá. Tem aqui um círculo. Tem uma rosquinha presa no teto. Eu quero saber a projeção ortogonal dessa rosquinha. Projeção ortogonal, galera, é a sombra que faz quando você joga uma luz a 90 graus do chão, do plano. Então, quando você olha aqui de cima, bota uma luz aqui em cima, a projeção, por mais que seja um círculo, se ele tiver em pezinho, a projeção é uma linha da grossura dessa rosquinha. Porém, se eu botar a rosquinha de ladinho assim, ó, beleza? Você consegue ver o buraco de cima. A luz passa pelo buraco de cima. E aí a rosquinha, em vez de ela estar em pé, ela está deitada. Então a sombra da rosquinha vai formar como se fosse uma elipse. Se ela estiver bem arrumadinha, forma um círculo. Foi? Beleza? Aqui, ó. Se eu tiver uma reta inclinada, a projeção ortogonal dessa reta é outra reta, porém menor. Pô, beleza? Se você subir aqui, ó, ele é um cateto de um triângulo retângulo cujo AB é a hipotenusa. Então, uma reta. Cuidado com isso. O Enem adora também. Se liga aqui. Tem a pirâmide e a formiguinha sai do ponto A, vai até o ponto E, vem até a metade do segmento EC, atravessa a paralela BC até o segmento EB e desce até B. De novo, a formiguinha vai de A até E, de E até a metade do caminho para o C, vem paralelo a BC até o segmento EB e desce até B. Como é que seria a planificação disso? A projeção ortogonal. É como se você visse a formiguinha andando de cima. De cima, a pirâmide nada mais é do que um quadrado com as suas diagonais. Aqui está o vértice para cima. Mas quando você vê de cima, você não enxerga essa altura. Então ele sai do ponto E, vai do A até o ponto E, do E vem até o ponto C, olha que maneiro. Vem paralelo a BC até o segmento EB, depois ele vai até o segmento B. Essa é a linha. Isso já caiu muito no Enem, mas muito, muito, muito. Beleza? Essas informações são muito importantes para que você tenha entendimento da leitura das questões de espacial, tá? Beleza, galera? A gente vai ficar por aqui. Não se esquece de se inscrever, de marcar no sininho e de comentar e compartilhar com os amigos, tá bom? Grande beijo!